Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Alexandre e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os starters, ou seja, gatilhos que a gente pode usar para conversar com alguém, tá bom? Existem vários deles e a gente classifica de várias formas, tá? Alguns deles a gente chama de greetings, outros a gente chama de starters mesmo, tá? Mas em resumo são todas as mesmas coisas, tá bom? Então vamos lá para nossa aula. Let's see this conversation. A gente vai começar com os greetings que eu acho que eles são muito importantes para a gente ter uma base de como a gente dá um pontapé na conversa com alguém em inglês. Eu sempre gosto de trazer experiências mais do dia a dia mesmo, do que ficar ensinando coisas aleatórias ou palavras aleatórias. Eu acho que o aprendizado é muito mais rico quando a gente aprende na prática o que um americano de verdade fala. Bom, para a gente iniciar a nossa aula, a gente vai começar com alguns greetings. Por exemplo, com o nice to meet you. Eu gosto muito dessa palavra, dessa frase, porque essa frase, ela é basicamente uma frase de prazer em te conhecer. Tipo, é o primeiro passo quando você conhece uma pessoa. Então, sempre que você conhece uma pessoa, você pode usar o nice to meet you, que é o prazer de te conhecer, tá bom? Bom, existem também outras formas de a gente cumprimentar alguém, como o good morning, que é o mais básico, tá? O good afternoon e o good night, tá? O good night eu já expliquei também para os meus alunos, mas é sempre bom lembrar que tem duas variações. A gente tem o good evening e tem o good night. Vendo a pessoa pela primeira vez à noite, por exemplo, se eu vou ver a pessoa pela primeira vez ali naquela noite, eu cumprimento ela com good evening. Mas se por acaso eu não vou ver mais a pessoa ali durante aquela noite, aí eu não uso mais o good evening, eu digo o good night. Então é uma forma de despedida, tá? Então o good night a gente só usa em situações de despedidas. Bom, a gente também tem cumprimentos de como a gente pergunta alguma coisa para a pessoa, por exemplo, como essa pessoa está, se ela está bem, se ela está mal, como ela está, né? Na verdade, na maioria das vezes as pessoas não querem realmente saber como alguém está. É uma pergunta social, educativa, tá? Ou seja, a gente só pergunta isso mesmo por educação. Bom, existem algumas formas de a gente perguntar como a pessoa está. Uma delas é o how are you, é o mais comum, tá bom? Então, eu falo how are you. O how are you é o mais comum, mas existem também outras formas, inclusive formas mais informais, como o how's doing, o how are you doing. Bom, a gente vê muito isso em filme, série, várias coisas que isso é mais informal, não é tão formal. Se alguém te pergunta how are you, que é como você está, você pode responder de algumas maneiras, de acordo com o que você está sentindo no momento que a pessoa te faz a pergunta, né? Você pode responder o mais comum, I am fine, que seria o equivalente a eu estou bem, tá? Ou você poderia responder I am good, eu estou bom. Ou poderia responder também I am bad, tá bom? Eu não estou bem, I am confused, tá bom? E por aí vai. Existem várias coisas que você poderia responder para esse tipo de pergunta. E, enfim, gente, tem várias maneiras de você responder, tá? Bom, aqui eu preparei um slidezinho que eu já também mostrei nas aulas anteriores, que é um slide que basicamente é um texto onde tem uma fala do dia a dia, onde as pessoas realmente conversam, é uma conversa. Geralmente eu mostro esse texto com áudio, tá? Aqui eu vou apenas passar o texto e a tradução para que vocês possam acompanhar e ler também em voz alta. Eu peço que, se você estiver assistindo esse vídeo, que você acompanhe todo o texto em voz alta, porque isso vai ser muito, muito legal, muito bom para o seu aprendizado, tá? Então, a pronúncia em voz alta faz total diferença. Então aqui eu tenho o seguinte texto, olha. Hey Mark. Vai estar aparecendo aí na tela para vocês, tá? Hey Mark, did you go to the movie last night? O did é o verbo do, tá bom? Só que ele é uma variação. O verbo do é o verbo fazer no presente. E o did é o mesmo verbo, só que no passado, tá? Did you go to... Então tá. Então a pessoa pergunta, Hey Mark, did you go to the movie last night? Last tem relação com o passado, e night é noite, como a gente sabe, né? Então, did you go to the movie last night? É uma pergunta que é basicamente perguntando o que você fez, se você foi no cinema na noite passada, tá? A gente usa o verbo do para fazer perguntas. Então, como foi no cinema na noite passada? Você foi no cinema na noite passada? Eu vou passar aqui para o próximo slide, e aí, no próximo slide a gente tem a seguinte continuação do texto, tá? Bom, o Mike responde, e ele responde, yes, I went with my girlfriend. Nessa frase, o que a gente tem de interessante nela é o verbo went, que pertence ao verbo to go, né? O verbo to go, ele no presente fica o verbo go, tá? E no passado fica o verbo went. Então,
Ele diz sim, eu fui com a minha namorada. I went with my girlfriend, tá bom? Então, olha só, eu fui com a minha namorada, então fica went no passado. With é com e my girlfriend, namorada, é girlfriend. Então a conversa continua e a pessoa fala, cool, how wasn't, né? How wasn't seria como foi, né? Então, legal, como foi. Cool é legal e how wasn't é como foi, tá bom? Então, o diálogo continua com which was great. It was great foi muito legal, ou seja, foi muito legal, foi muito bom, foi muito interessante, tá bom? Bom, aí a gente tem a continuação do texto que diz o seguinte, com a seguinte pergunta. How was the movie? How really good. I wasn't bored for 1 minute. Então ele fala que it was really good, que foi um filme muito bom, né? Foi uma experiência muito boa. I wasn't bored for 1 minute significa que ele não ficou entediado por nenhum minuto, tá bom? Então, o diálogo continua e ela fala that's nice. That's nice. Esse that's nice é tipo, uau, que legal. Várias maneiras a gente dizer legal aqui, a gente tá vendo, tá? Tem o cool, tem o great, tem o nice, tá? Então, todas essas formas a gente dá elogios pra alguma coisa, tá? Aí a tradução ficaria como legal, bacana e por aí vai, tá? Bom, aí a gente tem a continuação. What was the movie about, né? Então, ela fala, é quando a gente quer perguntar alguma coisa. Tipo, por exemplo, eu já passei em aulas anteriores quando alguém queria perguntar sobre alguma camisa, né? That t-shirt about, né? Me fale um pouco mais sobre aquela camisa específica, tá? What about the shirt, né? Alguma coisa desse tipo, tá? Então, that was the movie about significa sobre o que era o filme. Então, ele responde, finalizando o diálogo, com it was an action movie really good, ou seja, era um filme de ação muito bom, realmente muito bom, né? Então era it was an action movie really good, era um filme de ação realmente muito bom. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Por favor, não se esqueçam de colocar todo o assunto dessa aula no caderno de vocês, tá bom? Para não perder nada e também mandar foto aqui dos arquivos aqui no lugar que eu vou deixar pro upload de vocês, tá bom? Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar o link para você participar da aula direitinho, mas não se esqueçam de preencher todo o formulário e de participar de tudo certinho com a gente, que é bastante importante, tá? Sua participação na aula. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de responder tudo, mandar foto dos conteúdos e até a próxima aula.